Bom dia, meus irmãos. Eu sei que você veio esperando ouvir uma mensagem em 1 Coríntios 14, mas o pastor Marcos ficou ruim, pegou uma rinite alérgica, está sem voz. Depois você dá um abraço nele e ora por ele. E aí ele me ligou ontem e falou assim: Rogério, tiram aquela mensaginha da manga. E glória a Deus por isso, porque Deus é misericordioso e Ele nos ama. E Ele fala conosco o tempo todo. É muito bom a gente poder contar com Ele nesses momentos às vezes difíceis da vida. Essa é uma das mensagens assim que nascem quando a gente está fazendo um devocional. E essa especificamente, falei para o Marcos, eu tenho uma rabiscada na Bíblia, eu só preciso transformá-la num esboço. Foi num momento de devocional, um momento difícil, um momento angustiante, em que Deus fala através da sua palavra. E eu gostaria de compartilhar isso com você. Eu não sei quantos aqui possam estar vivendo tempos difíceis. Não sei quantos de vocês possam estar vivendo momentos angustiantes na vida. E eu sei que esses momentos chegam para todos. Eu sei que esses momentos acontecem o tempo todo na nossa vida. Momentos que a gente fica angustiado, momentos que a gente fica com medo, momentos que bate a dúvida, falta fé e que a gente acha que tudo vai desmoronar. Mas aí Deus vem e nos sustenta e nos levanta. E é esse tempo, esses momentos difíceis em que Deus mais fala. E a gente precisa estar atento, a gente precisa estar com os nossos ouvidos bem abertos para aquilo que Ele vai falar e para aquilo que Ele tem falado. Então é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Saindo um pouco da nossa série, saindo um pouco desse tema de 1 Coríntios, mas falando especificamente sobre o que nos impede de ver Deus nas horas mais difíceis da nossa vida. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Eu oro, Deus, para que o Senhor fale conosco, Pai, nessa manhã. E que a Tua palavra, Deus, possa acalentar o nosso coração. Que a Tua palavra possa encontrar lugar nele. E que ela possa crescer e dar frutos. Pai, em nome de Jesus, eu creio que a Tua palavra, o Teu evangelho é transformador. Então, Pai, nós oramos para que o Senhor nos transforme hoje, nos transforme nessa manhã, e de que a gente possa sair por aquela porta diferentes de como entramos. Em nome de Jesus. Amém. Não sei quanto a você, mas hoje especialmente parece que o culto está alegre, está vibrante. É o coral, né? É o coral. Quando o coral canta, é um espetáculo. E isso é tão bom, e principalmente tratando do que a gente vai tratar aqui. Então, por isso eu creio que Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive nas surpresas que acontecem, né? Por exemplo, uma ligação no meio da tarde: Rogério, acabou minha voz, se vira aí, meu chapa. Mas Deus é bom, Deus faz dessas coisas. Eu queria que você abrisse comigo então Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. O texto que a gente vai trabalhar é o texto do versículo 22 até o versículo 32. Mas antes, explicando um pouquinho o contexto, Jesus tinha acabado de ter um momento com os seus discípulos, um momento de uma experiência fantástica. Porque eles haviam acabado de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Ali se contava só homens, então diz o texto que eram 5.000 homens. Então, chutando por baixo, devia ter ali pelo menos 10.000 pessoas. E o texto nos diz que quando os discípulos chegaram no lugar, o objetivo deles era ter um tempo a sós com Jesus. Era ter um tempo de descanso com Jesus. Eu imagino que Jesus devia estar ali com os seus discípulos e falar: moçada, o negócio é o seguinte, eu aluguei uma chácara, tem lá uma churrasqueira, uma piscina, vocês estão trabalhando bastante e agora a gente vai passar um dia lá.
vai ser um tempo gostoso. A gente vai só comer uma carninha, nadar na piscina e vamos descansar. E os discípulos estavam, opa, agora sim, né? Porque a gente está trabalhando tanto, a gente precisa desse descanso. E nada como ter um tempo a sós com o mestre. Porque se você olhar no Evangelho, o tempo todo tem uma multidão junto com esses homens. O tempo todo. E no meio da multidão você tem gente que está querendo pegar de Jesus de jeito, porque você tem os fariseus ali querendo incriminar Jesus. Você tem gente interessada nos benefícios que pode ter a vida, aquele momento com Jesus. Você tem gente interessada realmente na mensagem de Jesus. Você tem de tudo ali. E naquele momento os discípulos falam, bom, agora a gente vai ter uma folga dessa multidão toda. Quando eles olham de lado, eles veem uma multidão chegando. Eles falam assim, não é possível. Já está tarde já e essa turma toda vindo de novo. Jesus, despede esse pessoal, já está chegando o final da tarde, esse pessoal precisa comprar comida. E aqui a gente não tem, é um lugar deserto. E aí o texto diz que Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão deles. E aí Jesus falou assim, não, faça-o sentar, chama todo mundo, manda eles sentarem aqui. E o texto diz que Jesus passou então a curar os enfermos. E aí mais uma vez os discípulos chegam, Jesus, a gente precisa alimentar e esse povo todo, a gente não tem nada. Chega André com um menino, fala assim, olha, tem só esse menino aqui, com 5 pães e 2 peixes, mal dá para nós. Quanto mais para essa multidão toda aqui. Aí Jesus falou assim, só serve. Divide essa multidão e começa a servir. E o texto diz que eles serviram todas essas pessoas, a multidão toda, e ainda sobra muito pão e muito peixe. Então o contexto é esse. Jesus tinha passado por essa experiência fantástica, maravilhosa com os discípulos, e eles viram o poder de Deus sendo manifesto naquele lugar. E aí eu quero ler com você então a partir do versículo 22. Logo em seguida, ou seja, logo em seguida disso tudo que aconteceu, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então, depois de passarem por aquela experiência fantástica, eles vivem agora um drama. Eles estão sozinhos, num barco, no meio do mar, com uma tempestade. E Jesus não está mais com eles. Jesus não está ali. No verso 22, a gente vê que Jesus ele insiste com eles. Jesus foi enfático. Ele diz, entrem no barco e vão para o outro lado. Enquanto Jesus ficou ali, despedindo as multidões, porque Jesus queria subir no monte e orar, ter aquele tempo com Deus. João, capítulo 6, versículo 15, que fala sobre essa mesma passagem, diz que Jesus fez isso porque ele sabia, e ali a gente vê isso claramente, que essa multidão, ao ver esse poder de Jesus, queria fazer dele rei dos judeus.
E isso fugia do propósito do ministério de Jesus. Não era isso para o que Jesus havia vindo. Então, quando aquela multidão de mais de 10 mil pessoas viram que Jesus era capaz de fazer, eles pensaram, bom, esse homem precisa ser o nosso rei. E, de certa forma, os discípulos ali junto com ele já também entendiam isso, de que Jesus, com esse poder todo, poderia ser um grande rei. Então Jesus, para que isso terminasse, insiste com os discípulos, entrem no barco, vão para o outro lado, porque eu vou mandar essa multidão embora agora. E Jesus faz isso. Despede a multidão e sobe no monte para orar. Então no verso 23, quando Jesus se retira para orar, e ele fica sozinho até a noite, orando. Eu imagino que esses momentos para Jesus de solitude e de se retirar para estar com Deus eram de suma importância, porque era um momento que ele tinha a sós com o Pai. Em João, capítulo 5, versículo 19, Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Então, tudo o que acontecia no ministério e na vida de Jesus, antes, ele via na eternidade, com o Pai. E é isso que eu e você somos chamados a fazer. É estar na solitude junto com Deus, para que Deus ministre ao nosso coração aquilo que Ele já está fazendo a nosso respeito e na nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica naquela, né? Ah, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no meu coração aquilo que Deus tem preparado. Puxa, mas parece isso tão distante. Quando é que será que eu vou saber o que é que Deus tem preparado? Mas no mesmo texto, Paulo nos diz que o Espírito de Deus investiga nas profundezas de Deus e revela a nós. Porque nada, absolutamente nada de Deus está oculto aos nossos olhos, mas está revelado na sua palavra. Então é através da revelação dada que nós sabemos qual é a vontade de Deus para mim e para você. E isso é bom. Porque quando eu me debruço sobre a Bíblia e oro a Deus e tenho o meu momento com Deus, é onde Deus revela a sua vontade. Então, se você não tem tido essa experiência de, nos seus momentos de solitude, se debruçar na sua palavra e orar a Deus e dizer, Deus, eu preciso ouvir sua voz. Eu gostaria de encorajar você a exercitar isso, porque isso vai mudar a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que se você der um play no YouTube e ouvir boas mensagens, isso não seja relevante, não seja edificante para você. Sim, e é. Mas o seu momento a sós com Deus é vital. É vital. Provérbios 4 nos diz que uma porção da Bíblia é tão vital quanto um prato de comida. Então eu gostaria de encorajar você a fazer isso. Jesus fez. Ele subiu no monte e foi orar. No verso 24, então, a gente vê que os discípulos já estão longe da terra firme e agora eles estão lutando contra uma tempestade. Bom, são pescadores. E se são pescadores, é provável que eles já tenham enfrentado a tempestade alguma vez na vida. Mas você pensa, bom, são pescadores experientes e estão enfrentando uma tempestade. Ok? É fácil? Não. Não é. Eu te garanto, eu nunca enfrentei uma tempestade num barco. Uma vez eu queria muito conhecer uma ilha lá perto da Ilha do Mel e tal. Tem uma outra ilha lá que eu gostaria de conhecer. E aí eu falei com uma pessoa, eu falei, olha, como é que é? A gente entra nesse barco e vai para lá. Ele falou assim, sim. Mas tinha uma nuvem escura. Ele falou assim, olha, mas eu não aconselho você ir hoje. Eu falei, por quê? Porque parece tão perto, a gente vê a ilha ali. Ele falou assim, não, se você pegar aquela chuva no meio da travessia, tenho certeza que você vai ficar com muito medo. E eu estava falando com um barqueiro que já tinha feito essa viagem inúmeras vezes. E aí ele me contou uma experiência dele numa dessas travessias,
de um tempo de tempestade onde ele viu que iria morrer. Falou, muito obrigado, tudo de bom, desisti da minha... Falou, não quero. Eu fiquei impactado com aquela história. De alguém que já tinha feito aquela viagem várias vezes, dizer que foi terrível enfrentar uma tempestade no meio do mar. Então, esses discípulos estavam realmente numa fria. Esses discípulos, por mais experientes que fossem, eles não estavam vivendo um momento agradável nas suas vidas. Eles estavam com muito medo. E é nesse contexto de tempestade, de tempos difíceis, de momentos de angústia, de sofrimento, que Deus age. E como é difícil ver o agir de Deus nesses tempos. É ou não é? Quando você está angustiado, quando você está aflito, quando você às vezes está desesperado, ver Deus é um desafio muito grande. Perceber a ação de Deus é muito difícil. Tanto é que muitas vezes a gente até questiona, Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, eu não te vejo. Deus, o Senhor não está aqui. Como pastor, é uma das coisas que a gente mais ouve. Quando a gente vai aconselhar alguém angustiado, quando a gente vai conversar com alguém que está desesperado, ele diz, eu não consigo ver Deus. Eu não consigo ver a ação de Deus. Você está dizendo aí, confia em Deus, mas onde está Deus? Se a gente olhar o contexto do Salmo 42, a gente vê o salmista angustiado e perguntando, Deus, onde estás? Todos nós vivemos tempos assim. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós, às vezes, nos angustiamos. E às vezes não percebemos a presença de Deus. Então, o que é que nos impede de ver Deus? Por que a gente tem tanta dificuldade de ver o agir de Deus nesses momentos? Mesmo sabendo que Ele é bom e não nos abandona. Isso a gente sabe. Mas por que então a gente não consegue vivenciar essa presença? Mesmo tendo experimentado aquilo tudo que aconteceu, mesmo aqueles discípulos terem visto o poder de Jesus para alimentar aquela multidão, agora, nesse momento, eles estão se vendo sozinhos, desesperados e com medo. Mesmo a gente tendo caminhado a nossa vida cristã toda, vendo o agir de Deus, vendo o agir de Deus na nossa vida e na vida de outros, mas quando vem a tempestade, fica difícil ver. Não é assim? Ou é só comigo? O texto, então, de 25 a 31, nós vamos ver 3 coisas que nos impedem de ver Deus em momentos assim. A primeira delas é, nós deixamos de ver o agir de Deus quando nós estamos com medo. O versículo 25 a 27, nós vemos os discípulos aterrorizados. Porque Jesus então decide, depois de orar, que talvez seria mais fácil, talvez mais barato, que ele não pegaria um barco ou alugaria um barco para ir encontrar com os discípulos. Ele falou, acho que eu vou dar uma caminhada por sobre as águas. Então Jesus desce do monte, entra no mar. Repare, estava tendo uma tempestade. E Jesus resolve fazer uma caminhada à noite, de madrugada. E ele andando sobre as águas, quando chega perto do barco, os discípulos já estavam numa situação difícil. Vem aquele vulto andando sobre as águas, e aquilo que estava ruim ficou pior. Então, não sei você, mas já aconteceu de você ver que a situação às vezes está difícil, está brava, está angustiante, e acontece uma coisa e você fala assim, puxa vida, aquilo que podia melhorar, agora estragou de vez. O que eu vou fazer da minha vida? Quando esses discípulos ali com medo, apavorados com as ondas e o vento batendo naquele barco, vem no meio do mar um vulto andando na direção deles,
o texto diz que eles ficaram aterrorizados e gritaram: é um fantasma! E vai correr para onde? Mas, imagina a cena. Vai correr para onde? E às vezes a gente fica nessa situação difícil, porque a angústia, o desespero, as situações difíceis parece que nos cercam. E a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. E a gente pensa: para onde é que eu vou correr? Aí você olha para o irmão e fala assim: acho que eu vou conversar com ele, mas acho que não, porque a situação dele está igual à minha. E aí você fica naquela situação constrangedora, difícil e triste. Então, o medo tem o poder de nos cegar. Porque quando você está naquele momento angustiante da sua vida, o que você mais tem é medo de que as coisas possam piorar. Medo de que aquilo que você está vivendo possa ser o fim. Medo de que, de agora em diante, a sua vida vai mudar e vai mudar para pior. Quinta-feira eu estava assim. Quinta-feira, tomando café com a Ana, a gente chorou junto. Vindo para cá, conversando com o Marco, a gente chorou junto. Porque eu tinha medo de que as coisas podiam ficar piores. Medo de que talvez esse turbilhão que vem acontecendo possa ficar pior. Medo de que a situação fique insustentável e de que a gente não possa mais dar conta. É só comigo isso? O medo nos cega. Temos medo porque aquilo que parece ruim pode se tornar uma tragédia. E aí nós temos medo das consequências disso tudo. Então esses discípulos dentro do barco, com medo daquela tempestade, um medo de que esse barco fosse afundar, um medo de que suas vidas acabassem ali naquele instante, ainda veem Jesus e não o reconhecem. É um fantasma. E aí o terror toma conta deles. O terror se apoderou deles. Temos medo de que a tempestade não passe nunca mais e que as consequências sejam duras e de um alto custo. O medo nos paralisa, o medo nos aprisiona, o medo nos aterroriza e nos impede de ver Deus. Mas no verso 27, Jesus diz para os seus discípulos, e portanto diz para nós também: não tenham medo. Coragem, sou eu. Essa é uma das expressões mais ditas na Bíblia. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Mas por que a gente tem medo? Porque a gente não confia nisso? Por que a gente não crê nisso? Por que a gente não ouve Jesus dizer: não tenham medo, sou eu, e confia nessa palavra? Porque é a segunda coisa que nos impede de ver Deus, nos atormenta. A segunda coisa é nós deixamos de ver o agir de Deus quando nós temos dúvida. E aí você pode chamar isso de falta de fé. No verso 28 e 29, diz: então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Pedro vê aquele vulto, ouve a voz de Jesus dizendo: venha, tenha coragem, sou eu. Mas mesmo assim Pedro fala: se é realmente o Senhor. Então,
esse se é realmente, é uma das coisas que a gente também, cada vez que a gente ouve essa expressão, não tenha medo, sou eu, a gente também diz, será que é Deus? Será que Deus está agindo aqui? Quando a gente recebe um telefonema de alguém se preocupando com a gente e perguntando, pelo que eu posso orar por você? A gente, será que é Deus? Ei, será que esse telefonema aí tem alguma coisa a ver com Deus? Bate a dúvida. Pedro pergunta, se é realmente o Senhor? Ué, o que será que Pedro pensava que era? Se ele fantasma, tá, mas ele ouviu. Não tenha medo, fantasma, já pensou, o fantasma imitando a voz de Jesus, oh, não tenha medo, sou eu, para enganar. Não, ele ouviu a voz, porque lá em João, capítulo 10, versículo 4, Jesus nos diz que as suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, meus amados irmãos, você conhece a voz de Jesus. Porque se você é ovelha de verdade e ovelha dele, então ele diz que você conhece a voz dele. Então quando ele disser para você e para mim, calma, não tenha medo, sou eu. Você que é ovelha vai saber que é Jesus falando. A dúvida faz com que o som da voz de Jesus fique abafado. Então a gente não consegue discernir se é a voz dele. A dúvida não se elimina com ciência, com filosofia, mas sim com fé. Porque quando a gente começa a buscar sentido nas coisas de Deus, sempre a gente vai esbarrar numa coisa chamada dúvida. Pois as coisas de Deus são para que creiamos. Pensa comigo. Que sentido tem em você estar no meio da tempestade e você vê alguém andando sobre as águas? Qual o sentido disso? Se os discípulos ficassem ali conjecturando uns com os outros, mas será que é Jesus? Porque, afinal de contas, está andando sobre as águas, o que é isso? Isso não cabe dentro do meu entendimento. Não estou entendendo. Não faz sentido. Não é para fazer sentido, meu irmão, minha irmã. É para crer. Fé tem a ver com crença. Não é ciência. A gente não consegue explicar as coisas de Deus com ciência. A gente não consegue filosofar a respeito das coisas de Deus. É fé. É para crer. Ou você crê, ou você não crê. Estou sentindo que... Não. Não é para sentir. É para crer. Jesus disse para Pedro, e portanto para mim e para você também, venha. Acabe com a sua dúvida. Venha. Bota o seu pé para fora do barco. Vem aqui comigo. Se fosse eu acho que eu não desceria do barco, não. Estou ouvindo Jesus, eu sei que é Jesus, mas descer do barco... Imagina só, a tempestade não acabou, gente. Ela continua. Mas eu preciso destacar que no verso 29, Pedro responde ao chamado de Jesus. Ele teve ousadia. Ele pega e pula o barco e desce e começa a andar sobre as águas. Uau! Puxa, eu tiro o meu chapéu para Pedro nessa hora. Falou, Pedro, você realmente... Talvez por isso é o que credencia Pedro a ser aquele cara de frente. A ser aquele cara que lá em Atos vai se levantar e vai pregar o evangelho para aqueles 3.000 no dia de Pentecostes. Talvez é isso que faz Pedro, esse cara impulsivo, que age, que dá o passo, que vai em frente. Mas é como nós, porque ele também tem medo, ele também tem dúvidas. Mas Pedro vai, ele desce. Só que aí entra uma terceira coisa que nos impede
de ver o agir de Deus. Nós deixamos de ver o agir de Deus quando nós mudamos o nosso foco. O verso 30 e 31 diz: mas, Pedro está andando sobre as águas, indo em direção a Jesus. E o texto diz no 30, mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou o quê? Aterrorizado. O medo voltou. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. O texto nos diz, mas às vezes a gente tem alguns repentes de coragem e a gente fala, não, eu vou enfrentar esse problema aí. Mas quando a gente vê que o vento está batendo ainda e as ondas ainda são grandes, o que a gente faz? Muda o nosso foco rapidinho. Quando a gente está olhando para Jesus e fala assim, é isso. É Jesus que eu preciso, é Jesus que eu quero, e eu vou andar em direção a Ele, mesmo no meio da tempestade, mesmo no turbilhão todo que eu estou vivendo, mas eu vou em direção a Jesus. E eu vou descer do barco, e eu vou caminhar em direção a Ele, e quando eu boto o pé na água, e aquele vento bate, aquela onda me faz balançar, e eu já, meu Deus, eu estou no meio da tempestade. E o foco volta todo para o problema outra vez. O foco, novamente, está nas adversidades. O foco, outra vez, está nas angústias, nas aflições. E o texto diz que aí o medo toma conta outra vez. E a gente começa a viver um ciclo de medo, de dúvida e mudança de foco. Medo, dúvida e mudança de foco. E isso vai nos envolvendo num ciclo que é muitas vezes vicioso. Por que mesmo sabendo quem é Deus e o que Ele nos fez, e de onde Ele nos tirou, sempre tiramos os olhos dele? E voltamos a olhar para as dificuldades. Por que isso acontece? Por que isso acontece comigo, meu irmão? Quando nós mudamos o foco das coisas de Deus e do próprio Deus, e voltamos o foco para aquelas coisas que nos afligem, certamente nós vamos afundar nas preocupações, nas chateações, nas mágoas, nos ressentimentos, nos fracassos, nas tragédias e tempestades da nossa vida. A melhor coisa para acertar a mudança de foco e voltar a olhar somente para Deus, sendo socorrido no meio dessa adversidade, Pedro nos ensina que é uma oração bastante complicada, que eu quero ensinar para você. No versículo 30, no finalzinho, Pedro faz uma grande oração. E essa oração é: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Essa é a oração simples, curta, mas extremamente eficaz. No mesmo instante, diz o texto no versículo 31, no mesmo instante, estendeu a mão e o segurou. Jesus segura Pedro pelas mãos, traz ele de volta, e aí sim diz: Pedro, faltou fé. Por que você duvidou? E o que mais me chama a atenção aqui é que Jesus, antes de mais nada, ele estende a mão e salva Pedro. Muitas vezes nós, no lugar de Jesus, nós primeiro damos a bronca, depois a gente salva, se der tempo. Mas o mais importante, muitas vezes para nós, é a bronca. Mas Jesus não. Ele estende a mão, segura Pedro e diz: Pedro, te faltou fé. Por que você duvidou? Por que você está com medo? Por que você mudou seu foco?
Nessa semana, na quinta-feira, na reunião de oração, como eu disse, na quinta-feira foi um dia difícil para mim. E nós estávamos bem poucas pessoas na reunião de oração. E nós sempre cantamos uma música antes de começar a orar. E cantando essa música, Deus falou comigo. Dizia assim, essa música que a gente sempre canta aqui. Se você tem curiosidade e é muito gostoso a gente estar junto, a gente conta. Cadê a Hélida? Você me ajuda aí, Hélida? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quem souber, canta. Seja o encapelado mar, a ira dos homens ou gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Quem leva o Senhor, Rei do céu e mar? Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Deus falou comigo. Deus trouxe paz no meu coração. No final, conversando com a Hélida, com a Lorena, Deus falou comigo de novo, através de irmãs tão queridas. Deus falou comigo no momento de angústia e de aflição. Eu ouvi a voz do Mestre. Eu e você precisamos voltar o foco para Jesus, olhar nos olhos dele, no meio da aflição, no meio das dificuldades. Ele está a nos chamar e dizendo, calma, calma, sou eu. E quando a gente, desesperados, volta os olhos para ele e diz, Senhor, salva-me. Ele, mais que depressa, estende a mão e alcança a mim e a você. No verso 32, nós lemos assim, quando entraram no barco, então eles voltam para o barco. Não sei se Pedro volta andando ou volta nos colos de Jesus, mas Jesus andou novamente. Eles voltam para o barco. O vento parou. Jesus não precisou mandar o vento parar. Jesus não precisou dar ordem para o vento. Pare! Não. Ele simplesmente parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Isso move o seu coração? Em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado nos momentos de aflição, de dor, de tragédias, de chateações? É na força do seu braço? Volta os seus olhos para Jesus. É Ele que é o nosso socorro. É Ele quem é o nosso Salvador. E é Ele que atende quando a gente clama, Senhor, salva-me. Amém, queridos? Você pode ficar de pé? Eu não sei, mais uma vez, como eu comecei essa mensagem, eu não sei que momento você tem vivido. Mas eu quero dizer que você precisa se alegrar, porque Deus está olhando para mim e para você, só esperando que você digamos para Ele, Senhor, me salva. E eu quero finalizar cantando essa música que a gente cantou antes do intervalo. E que em seu coração você possa cantar com júbilo, crendo de que essa maravilhosa graça nos alcançou. E que em nome de Jesus você tenha uma semana, e eu tenho certeza, de dificuldades também, mas com o foco totalmente voltado para Jesus. E que você possa vencer os seus medos.
e que você possa vencer as suas dúvidas com o seu foco todo voltado para Jesus. Amém? E terminando essa música, nós vamos para casa e vamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus.